sendo abençoado, aplauda bem forte ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, amados do louvor. Graças a Deus. Eu sou o pastor Márcio Lima, sou amigo do pastor Vladimir, da sua esposa e meu pai na fé. Estou até emocionado nessa noite. O pastor Nerli me batizou nas águas em 1998, no dia 18 de janeiro, e é uma honra para mim estar com ele nessa noite. Amém? Grande homem de Deus. O pastor disse que eu tenho até 5 para meia-noite, então quero aproveitar o tempo. Brincadeira. Abra a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6 e versículo 12. Vamos falar sobre batalha espiritual. E vamos aprender a fechar as brechas. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Meu nome é Márcio Lima, nasci em Itaqui, mas eu moro em Porto Alegre desde 1998, aonde tenho servido ao Senhor desde que o pastor Nerli me batizou. Tenho pregado em muitas igrejas, em muitas cidades, e nunca esqueci o meu pai na fé. Quem achou, diga amém. Está escrito na palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes nos lugares celestiais. Maravilhoso e bendito. Em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, entoamos cânticos de adoração ao Teu nome. Agora, necessitados e sedentos, precisamos ouvir a Tua voz. Cada vida que aqui está não veio para ouvir do conhecimento da letra, de experiências naturais da vida do pregador. Precisamos da Tua voz. Então toma o lugar do pregador, unge os lábios do mensageiro, e que não seja um homem a falar, mas o Teu Santo Espírito. Abre o céu sobre este lugar, e que a Tua palavra venha impactar o nosso coração, transformando e nos preparando para ser abençoados em nome de Jesus. Diga assim com fé: meu Deus e meu Pai, eu abro os meus ouvidos e o meu coração para receber a boa semente, a palavra de Deus. Espírito Santo, fala comigo e opera um milagre na minha vida e família, em nome de Jesus. Podei-vos assentar. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos trouxe uma profunda revelação. Ele disse: a tua luta não é contra a carne ou o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ou seja, por detrás de problemas que têm surgido
enfermidades, insônia, depressão, ansiedade, nervosismo, vícios, crises de choro, desemprego, amarração financeira, depressão, desejo de suicídio. Por detrás de muitos problemas que parecem ser naturais, existe uma atuação maligna, que é a fonte geradora do problema. Quando uma pessoa tem um vírus oculto agindo no seu corpo, esse vírus causa uma infecção. A infecção tem como sintoma a febre. Você não vê o vírus. Muitas vezes você sequer tem ciência de quem está no teu corpo, mas através do sintoma, que é a febre, você sabe que algo está errado. Então, para combater a febre, você toma um antitérmico. Mas eu pergunto, um antitérmico vai solucionar o problema? Não. Por quê? Porque a raiz do problema não é a febre. A febre é tão somente um sintoma. Você precisa combater o vírus, que é a raiz do problema. Quando você combater o vírus e extirpar ele do teu corpo, a febre vai desaparecer. Quem está entendendo? Da mesma forma, você precisa ter visão, discernimento do mundo espiritual, para que você possa, através da fé, usar as armas que Deus te dá para vencer principados e potestades. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, em um corpo humano, o poder abençoador do Deus que criou os céus e a terra se manifestava através da vida do Senhor Jesus, de forma que multidões vinham ter com ele. Os paralíticos eram trazidos carregados em macas, e na presença de Jesus saíam andando, saltavam e glorificavam a Deus. Os leprosos que estavam pela medicina, condenados à morte, solitários, longe de sua família, para que não houvesse contágio, quando na presença do Filho de Deus, até eram tocados pelo Filho de Deus, mas Jesus não era contaminado. Pelo contrário, quando Jesus tocava no leproso, ele não ficava leproso, era o leproso que era purificado. Os cegos vinham à sua presença e enxergavam, os surdos ouviam, os mudos falavam, até mesmo os mortos ressuscitavam, porque o Senhor Jesus, aquele que você adora neste lugar, é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o Deus dos impossíveis. O Senhor Jesus não tem limites para agir, e Ele diz na sua palavra: creia e você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus 12:22 que havia um homem cego e mudo. Eu vou pedir para o pastor Vladimir me ajudar. Pode ser, pastor? Pastor Vladimir, meu amigo de infância, jogávamos futebol, jogava um pouquinho melhor que ele, meu amigo de longa data. Havia um homem cego e mudo. Eu vou pedir um outro voluntário, um outro voluntário, pode ser o irmão ali? Passa aqui, irmão. Então havia um homem cego e mudo. Ele era cego e mudo. Ele não podia ver e não podia ouvir. Ele foi
procurou nos médicos, ele procurou a cura, mas os médicos e a medicina não tinham a cura para o seu problema. Aos olhos dos homens, a enfermidade dele era algo natural, algo que acontece, algo físico, algo errado no organismo, fez com que ele ficasse cego e surdo, e homem nenhum tinha condição de curá-lo. Mas um dia, Jesus Cristo, o Deus Emanuel, esteve conosco, e Ele permanece, porque Ele disse na sua palavra, em Mateus 28:18, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas hoje Ele está na pessoa do Espírito Santo, mas neste tempo Ele estava fisicamente, e este homem, cego e surdo, foi trazido à presença de Jesus. E ninguém que vem à presença de Jesus sai da mesma forma. Você pode chegar aqui atribulado, derrotado, desanimado, sem esperança, mas em Jesus, através da fé, tem solução e vitória para a tua vida. Vou pedir, passa aqui. Jesus está aqui, ele vai representar Jesus. Aqui está um homem com um problema de visão e audição. Talvez você tenha problemas que parecem ser naturais. O marido ama a esposa, mas briga. O marido ama a esposa e vive brigando. Aí ele está no trabalho e diz: eu amo a minha esposa, não vou brigar com ela, ela é bênção de Deus na minha vida. Quando chegar em casa, eu vou pedir perdão e fazer as pazes. E ele vem do trabalho pensando: eu vou fazer as pazes. Só que quando ele chega no portão de casa, um espírito maligno encosta nele e passa um sentimento de raiva, de ódio que ele traz no seu ser, e faz o homem sentir a mesma raiva, o mesmo ódio. E quando ele chega em casa, ao invés de dizer, de pedir desculpas, me perdoa, eu errei, eu tenho sido irritado, tenho falado sem pensar, ele acaba brigando, contendendo. Aí é mais uma família destruída. Ou seja, talvez seja um problema financeiro. A pessoa é esforçada, ela trabalha, tem pessoa que faz hora extra, tem 2, até 3 empregos. Quem conhece alguém assim? Esforçado, batalhador, faz hora extra, se precisar trabalha em 2, até 3 empregos. Que nem o Júlio da série americana. O meu marido diz à esposa: tem 2 empregos. Os irmãos não estão ligados. Só que por mais que a pessoa trabalhe, ela não vê a prosperidade na sua vida, ela não alcança os seus objetivos, está sempre endividada, sempre gastando com médico, com remédios, com exames, está sempre doente, estraga o eletrodoméstico, estraga a roupa, estraga o carro, ela sempre tem gasto. É porque por detrás desses problemas existe uma atuação maligna. O mundo espiritual é real e ele influencia o mundo físico. Então, pode vir aqui. Qual é que é o nome do irmão mesmo? Né? Pode vir. Então, ele chegou na presença de Jesus. Pode vir. E ele se colocou diante de Jesus. E quando Jesus viu a vida desse homem, Jesus que tem visão do mundo espiritual, Jesus viu o que o homem natural não havia visto, e ele quer abrir os seus olhos para que você tenha visão espiritual, para que você
homem sofredor, viu que o problema dele não era natural, mas espiritual, porque havia um espírito na vida dele, e esse espírito maligno, que o irmão aqui está representando, era quem causava a enfermidade, era a raiz do problema. Não adiantaria ele ir ao médico, não adiantaria ele tomar remédio, só iria amenizar a situação, mas não resolver. Você está entendendo a visão? Então, Jesus, identificando que o problema tinha origem espiritual, Jesus dá uma ordem a esse espírito e diz: espírito de enfermidade, deixe este homem e não volte jamais. E quando Jesus expulsa da vida deste homem sofredor o espírito de enfermidade, que era a causa da sua debilidade, a Bíblia diz, Mateus 12:22, que ele pôde ver e falar. Ele começou a ouvir, a falar, a ver. Ele foi curado, porque o mal saiu. Amém? Vamos aplaudir bem forte a Jesus? Vou pedir para uma mulher, uma voluntária. Alguém que pode vir aqui me ajudar? Pode ser a pastora então. A Bíblia diz que havia uma mulher que sofria há 18 anos com uma enfermidade. Ela andava curvada e de forma alguma podia se endireitar. A pastora Fabiane vai ser a mulher curvada. Ela andava curvada, e a Bíblia diz: de forma alguma ela podia se endireitar. Imagina a autoestima dessa mulher. Imagina se um homem olhar para essa mulher. Que homem olharia para ela e diria assim: que beleza, que coisa linda, olha só, toda torta, é a mãe dos meus filhos. Será que algum homem olhava para ela? Não. Quantas vezes ela acordava de madrugada com dores que os remédios não podiam tirar do seu corpo? Ela não podia trabalhar para ter uma vida honrada, próspera, digna. Então ela estava sofrendo 18 longos anos. Quando você está bem, o tempo passa rápido. Tira férias para você ver, passa voando. Mas quando você está num hospital, quem aqui já ficou internado? Você fica uma noite, parece que você ficou uma semana, sim ou não? Parece que o tempo não passa. Quando você está com dor de dente, quem teve dor de dente? Parece que o tempo não passa. Parece que aquilo ali não acaba nunca. Imagina 18 anos sofrendo. Ela andava curvada, não podia constituir uma família, trabalhar, ter uma vida digna, estava oprimida. Mas um dia ela veio à sinagoga, aonde Jesus Cristo estava, e aonde Jesus Cristo está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, a pessoa chega de um jeito. Você pode ter chegado aqui doente, amarrado, sem esperança, com o teu casamento em crise, não há harmonia entre filhos, sem projetos, sem sonhos, sem esperança. Mas quando você se coloca na presença de Jesus, o Filho de Deus, Ele muda a tua história. A mulher andava curvada, Jesus viu ela curvada e disse: venha à minha presença. Porque Jesus não despreza o sofredor. Ele disse: aquele que vinha a mim de forma alguma eu o lançarei fora. Jesus não vê o valor de uma pessoa pela sua conta bancária, pela casa, pela profissão, pelo carro que ela dirige. Ela vê a fé, ela vê o que a pessoa tem dentro. E aos olhos
de Deus você tem valor, por isso que Ele vai te abençoar e mudar a tua história. Jesus chamou a mulher sofredora. Venha à minha presença. Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Seja curada agora. E o espírito de enfermidade saiu, e imediatamente ela se endireitou. E a Bíblia diz que ela pulava, saltava e glorificava a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Obrigado. Bem forte para o Senhor Jesus. Um homem chegou na igreja desesperado. Ele era engenheiro, tinha um excelente currículo, humanamente tinha tudo para ser próspero, para ser bem-sucedido, mas disse: pastor, eu tenho uma família que depende de mim para honrar os compromissos da casa. E você sabe que as contas não se preocupam se você está empregado, elas chegam, sim ou não? Por causa da gripe, você deixou de ter que pagar alguma conta? Não. E ele estava desesperado. Ele disse: pastor, toda semana eu vou em inúmeras empresas e largo o currículo. Eu participo de entrevistas e os gerentes, entrevistadores sempre me dizem: o seu currículo é excelente, provavelmente por estes dias nós iremos lhe chamar. Mas os dias passam e não me chamam. Pastor, eu estou desesperado, pensando em dar cabo da minha vida. Só quem é homem, o homem ele tem o senso de compromisso, de honrar a família, de proteger. Isso é a natureza do homem. Quem é homem aqui sabe. O homem ele traz em si um instinto protetor e provedor. Até os animais é assim. Então ele estava desesperado. E na oração, o que estava em oculto se revelou, porque a palavra de Deus diz que não há nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Quando foi invocado o nome de Jesus, um espírito maligno chamado Tranca-Rua, olha só o nome da criatura, Tranca-Rua, que estava agindo na vida daquele homem, manifestou. E o Espírito disse: sou eu que estou amarrando a vida dele. E quando ele vai na empresa e deixa a folhinha, eu coloco as minhas garras em cima, não deixo chamarem ele, eu vou fazer ele se matar. E o homem estava desesperado. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos revestiu de poder e autoridade. Ele nos deu o seu nome, e através da fé e do seu nome nós temos autoridade para expulsar principados e potestades. Em nome de Jesus podemos fazer milagres maiores daqueles que ele fez, porque o Espírito dele, o Espírito Santo está conosco, e nós temos o nome dele, e somos representantes legais do Filho de Deus. Por isso nós temos autoridade sobre principados e potestades. Pela fé tudo nos é possível. E nós ordenamos que aquele demônio deixasse a vida daquele homem e saísse. E ele saiu e ficou leve. O homem ficou leve. Ele chegou pesado, até o semblante muda. E ele ficou leve e foi para casa. Na outra semana ele chega na igreja: pastor, tem um testemunho. Já não era aquele semblante fechado, pesado, de pessoa triste, preocupada, com os ombros assim. Ele já chegou mais sorridente, feliz, leve. Pastor, tem um testemunho. Fala, meu irmão. Pastor, Deus abriu a porta, estou trabalhando, glória a Deus. Aplaudir ao Senhor. Agora ia adiantar a boa
esforçada, mas ela está lutando contra problemas que têm uma origem espiritual, e em problemas que têm uma raiz espiritual não se vence na força do braço, mas com a ajuda do Senhor, através da fé e da palavra. Por isso que Deus quer que você tenha a tua visão espiritual aberta, para que você tenha discernimento do mundo. Semanas, uma senhora na igreja, a minha esposa estava junto. A senhora chegou na igreja: pastor, ora por mim, eu tenho um único filho, e faz mais de 2 anos que ele não fala comigo, tem uma barreira entre nós, uma mágoa, mas eu amo ele, eu queria tanto que ele falasse comigo, mas eu ligo, ele não me atende, eu mando mensagem, ele não responde, e ela estava sofrendo muito, e nós oramos e ela manifestou com o Espírito, e nós determinamos que os espíritos que estavam agindo na vida do filho, que sequer estava ali, viessem ali. Nós chamamos o mal que já estava ali, nós não ordenamos que o mal entrasse na vida dela, o mal já estava, ele só manifestou. Você consegue entender isso? Então, manifestou uma legião na mulher, ela caiu no chão, se retorcia, se debatia. Ordenamos que ele pegasse aquela divisão, aquela mágoa, e saísse. E a mulher levantou. Isso foi numa terça ou numa quarta, eu não lembro. Quando foi no sábado, eu estava chegando de uma ministração em uma igreja que eu tinha ido fazer um seminário, e eu cheguei em casa e tinha uma mensagem no meu WhatsApp. Era essa senhora: pastor, quero que o senhor seja a primeira pessoa a saber, fiz as pazes com o meu filho, ele me procurou, estamos nos dando bem, glória a Deus. Por quê? Porque o mal que estava gerando aquela divisão saiu. Tem pessoa que está com problema no casamento, se amam, tem tudo para ser feliz, mas é só briga, parece 2 fios desencapados, pastor, se encosta e sai faísca, prato, panela voando, agressão, e se amam, mas não se entendem, porque tem um mal que está causando o problema. E quando você tem visão espiritual, você não combate os sintomas, você combate a raiz, você vai na nascente do problema, e quando o mal sai, o milagre acontece, a solução vem. Israel, agora eu vou ensinar você como ter a proteção de Deus, para que esse mal não entre na tua vida, amém? Quem quer aprender? Diz assim: pastor, me ensina a fechar as brechas. Há muitos anos eu ganhei um colega para Jesus, ele era filho de santo, e a esposa dele era filha de santo, e eu preguei para ele durante muitos dias, e ele aceitou Jesus. E ele pegou as roupas, as guias, as instrumentárias, foi lá no terreiro, entregou para o pai de santo, o líder do local, e disse que a partir daquele momento ele serviria a Jesus Cristo. A esposa dele continuou indo por alguns dias no terreiro, porque os dois iam, e ele já tinha se rendido a Jesus. Ele traía a esposa, dizia e fumava. E quando ele conheceu Jesus, ele passou a ser fiel à esposa, parou de fumar e de dizer palavrão, e Deus foi fazendo a obra. E a esposa dele continuou, e nós começamos a orar juntos por ela. E dias depois ele chegou e disse assim para mim: Márcio, a minha esposa foi no terreiro, e uma pombagira manifestada disse para ela: se o teu marido não voltar, nós vamos destruir a vida dele e a família de vocês. E diz para ele que nós somos que nem camundongo, nós não precisamos de uma porta para entrar, não precisamos de uma porta, basta-nos uma pequena brecha e nós vamos entrar. Agora você vai aprender a ter a proteção de Deus, não basta vir na igreja. Israel tinha
cidades cercadas por grandes muralhas. As muralhas eram uma proteção. Sobre as muralhas ficavam sentinelas, 24 horas, vigiando. Qualquer aproximação do inimigo, os sentinelas estavam prontos para reagir e para tocar a trombeta e alertar o exército ali de dentro. De espaço em espaço havia um sentinela vigiando. Porém, o inimigo perseverante e astuto, ele procurava na muralha lugares em que não havia sentinela de prontidão, ou que o sentinela estava ali distraído, e eles tiravam pedras até fazer uma pequena brecha, que é chamado de agulha. Lembra que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus não estava falando de uma agulha e fazer costura, mas ele estava se referindo àquela brecha, uma pequena brecha na muralha. Você conhece o 14 ali, o campinho de futebol? Você vê o muro todo destruído. Tem partes que a pesada fazia aqueles buracos para entrar para jogar bola. Então são pequenos buracos que você consegue passar. Então, enquanto o povo estava ali dormindo, o inimigo entrava na madrugada pelas brechas e matava os trabalhadores e roubava todo o fruto do seu trabalho. E o diabo age da mesma forma. A tua vida é semelhante a uma cidade cercada por grande muralha. O diabo não observa a tua vida. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor e ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele só pode agir na tua vida se você der uma brecha. E como você dá brecha, como você dá legalidade, como você é inimigo de ele entrar na tua vida. Ele só tem direito de entrar na tua vida se você der legalidade. E como que você pode dar legalidade? Uma vez o demônio manifestou, eu perguntei para ele: que trabalho você ganhou para entrar na vida desse homem? Ele disse: eu não ganhei nenhum trabalho, porque nós temos a mania de pensar que tudo é trabalho. Não sei, o pastor, mas eu pensava isso antes. Qualquer coisa manifestou, era trabalho. Foi vítima de trabalho, nem sempre. Demônio, que trabalho você ganhou para entrar na vida dessa pessoa? Eu não ganhei trabalho. Eu não preciso de trabalho para entrar na vida de uma pessoa. A desobediência dela a Deus, para mim, é muito melhor do que um trabalho que façam contra ela. Então, quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra de Deus, quando os homens de Deus te ensinam a andar na presença de Deus, e você alinha a tua vida à vontade de Deus, você está em segurança. É como se você dissesse o Salmos 91: você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente. O diabo, ele pode até andar ao teu redor, mas ele não pode te tocar. João disse que são de Deus, Deus os guarda, o maligno não lhes toca. Então, quando você está em obediência, Deus te guarda. Obediência não é perfeição. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um estilo de vida, algo que você vive cotidianamente, mas você, nascido de Deus, está sujeito a ter um momento de pecado, de falha, mas isso o sangue de Jesus cobre. Isso não é legalidade. Brecha é quando você vive no pecado, você sabe que está errado e você não conserta. Você está no mundo maciado, tendo relação sexual, e aí você vem na igreja, conhece a palavra, é batizado, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, você passa a tocar no altar, você tem um título, um cargo, uma posição, e você não conserta a tua vida, continua vivendo baseado. A minha Bíblia diz que sexo fora do casamento é pecado de prostituição, e quem se prostitui não herdará o reino de Deus. Pode passar pelas águas, pode vir toda semana na igreja, mas
pratica a palavra, você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. O inimigo não te toca. Mas quando você dá brecha, quando você, mesmo na igreja, vive no pecado, você tem pornografia no celular, você tem o hábito da masturbação, você idolatra pessoas ou artistas, você vive amaldiçoando. Uma vez um demônio manifestou, a diaconisa disse para o pastor: pastor, ora pelo meu filho desobediente, não me obedece, 11, 12 anos. A criança manifestou. O pastor perguntou: quem é você? O demônio apontou para a mãe da criança e disse: eu sou aquele que ela tem invocado. Porque na igreja ela era glória a Deus, aleluia, a santidade em pessoa. Mas em casa ela ia falar com o filho: ô praga desgraçada, infeliz do inferno, arruma essa cama e vai lavar a louça. Não é errado ensinar o filho a fazer as coisas, mas você é uma autoridade sobre o teu filho. E às vezes você está abrindo a boca para lançar sementes de maldição, e o diabo pega essa legalidade e usa para destruir a tua vida e a tua família. Então, como que você tem a proteção de Deus? Você alinha a tua vida com a palavra. Você vem no culto, adora a Deus e ouve a palavra, e através da palavra você olha para a tua vida e vê qual área está errada. Você tem que sair do culto impactado. Você tem que sair do culto assim, ó: meu Deus, eu achava que eu era santo, mas eu sou miserável. Olha, eu não sabia, eu estava errando nessa área. Senhor, tem misericórdia, eu vou me consertar. Tinha um casal que fazia parte do louvor da igreja, e eles viviam maseados, e eu preguei uma mensagem sobre o tema pecados sexuais que trazem a ira de Deus. E eu falei sobre pornografia, prostituição, masturbação, sexo fora do casamento, lesbianismo, sexo com animais, tudo que você imaginar. E no final do culto eles chegaram para mim e disseram: pastor, eu vou casar com a minha esposa, Deus falou muito conosco, nós nem sabíamos que estávamos no pecado, glória a Deus por isso que o Senhor falou. Então, você tem que alinhar a tua vida com a palavra. Não basta vir, não basta ser dizimista, ofertante, isso faz parte, mas não é tudo. Você tem que praticar a palavra. Lembra, uma mulher chegou para Jesus, pastor, e disse assim: bem-aventurado os seios que te amamentaram. E Jesus olha para ela e diz: antes, mais bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não sei se o pastor já teve essa experiência, mas a pessoa chega na igreja debaixo de um jugo espiritual do inimigo, a vida amarrada, doente, com casamento destruído, com depressão, com vícios. Quem aqui, não precisa dizer qual foi, como que você chegou, mas quem chegou aqui destruído? Quem chegou na igreja destruído? Casamento, família, desemprego, dívida, tudo errado. Levanta a mão. A pessoa chega toda errada. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes, não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então a pessoa chega, o pastor ministra a palavra, o pastor ora e usa autoridade e expulsa o mal, e muitas vezes a pessoa sequer manifesta, ela chega pesada, ela estava carregada. Talvez você já passou por isso, você chegou na igreja pesado, se sentindo pesado, e depois do culto parece que você saiu um caminhão das suas costas, você saiu leve, porque você estava acompanhado por espíritos malignos que estavam te amarrando, e eles saíram através da ministração, através do louvor. Davi, ele tocava harpa, e o espírito maligno saía de Saul. Então através do louvor, através da palavra, da oração, o mal sai. Só que Jesus disse assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos para habitar. Então você chega na igreja, ouve a palavra, recebe a oração, o pastor determina
você sai ali na porta leve, você sai feliz. Eu cheguei pesado. Estou me sentindo leve, glória a Deus. E você sai. Só que Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai, ele procura outras vidas para atormentar e não encontra. E ele pensa e diz consigo mesmo: voltarei para a casa de onde eu saí. Porque para o demônio, a vida da pessoa é a casa, porque é ali que ele mora. E ele, voltando, traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Então ele traz o espírito da pornografia, do adultério, da prostituição. E a pessoa fica viciada na pornografia, quer parar e não pode. O marido diz: a minha mulher é uma mulher de Deus, eu traio, mas eu não quero, ela não merece, mas ele está escravo, ele não consegue deixar de trair, porque ele está escravo. Então o diabo entra com amarração, e aquele demônio que saiu volta com 7 demônios piores. E ele olha a vida da pessoa, aquela pessoa que estava no culto, que ouviu a palavra, que recebeu a oração do pastor Vladimir, do pastor Nerli, da pastora Fabiane, dos auxiliares. Aí ele fica de longe, porque ele foi expulso por Jesus, que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Jesus Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E ele olha de longe para ver se Jesus está na tua vida, porque ele não quer combater com Jesus, porque ele sabe que Jesus é infinitamente mais poderoso do que ele. Então ele te olha de longe com 7 da gangue dele que são pior do que ele, e ele olha para a tua vida. E quando ele vê a tua vida, você que veio no culto, que recebeu a oração, que saiu leve, mas você ali fora não mudou, você não colocou em prática, você aprendeu aqui. Você continua comprando cigarro, fumando, você continua maldizendo, você continua olhando pornografia, você continua dizendo palavrão, você continua maledicente, é o piadista do trabalho. Não que seja errado contar piada, tem piada que não tem cunho maligno, mas tem umas que são pesadas, e você fica dando brecha. Aí você não entregou a vida para Jesus, você não disse: Jesus, eu te entrego a minha vida, eu sou um pecador miserável, mas entra na minha vida, me perdoa, Espírito Santo habita em mim, me muda, me transforma. Você não fez isso, então a pessoa sai do culto: que bênção, ora por mim, pastor. Pastor, ora, mas você não muda, a tua atitude não muda, você não coloca em prática. No mundo espiritual, a tua desobediência à palavra de Deus, para o diabo, para o demônio, é como se ele visse uma brecha, uma porta que dá acesso à tua vida. Então ele volta, traz com ele os 7 espíritos piores do que eles. E Jesus disse: e voltando, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, Jesus não está ali, o Espírito Santo não está ali. Então ele entra na tua vida de novo, e a tua vida se torna pior do que era antes. Aí tem pessoa que fica chateada: pastor, o pastor Vladimir não tem unção, porque eu vou lá na igreja e a minha vida não muda. Mas depende mais de você do que dele, porque ele vai orar com fé e autoridade, Deus vai agir, o mal vai sair, mas cabe a você manter a porta fechada, para que o mal não entre, não volte. Amém, igreja? E é isso que eu quero fazer com você nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, e nós vamos fechar as brechas. Se você tem dado legalidade para o diabo, se ele tem agido e tem tido êxito, nessa noite nós vamos fechar as brechas, fechar as portas, fazer um concerto. Nós vamos invocar o nome do Senhor, e se o mal tem agido em oculto, ele vai ter que sair, ele vai ter que sair, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Graças a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Você que ouviu essa palavra e você diz: eu quero fechar as brechas.
Eu quero tirar do inimigo a legalidade que eu tenho. Eu vou me consertar com Deus. Eu vou obedecer a palavra que eu tenho aprendido. Eu quero te convidar, eu quero orar com você. Eu peço que todos vocês fechem os olhos. Nós vamos, o pessoal do louvor pode passar aqui, vou ministrar o louvor, e depois nós vamos ter um momento de batalha espiritual. Nós vamos entrar em guerra. Nós viemos cultuar a Deus, mas nós viemos para a guerra. Jesus disse: eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para guerrear. O reino de Deus é tomado por esforço. Que se esforçam se apoderam dele. Você pode sair daqui e viver a mesma vida, e continuar vivendo a mesma vida, amarrado, sem viver a plenitude de Deus. Ou você pode consertar a tua vida, fechar as brechas, de fato livre, e você vai ver que você vai prosperar em todas as áreas. Ter o novo de Deus, você vai provar o milagre do Senhor. Dê liberdade ao agir de Deus. Seja a primeira pessoa a saber. Fiz as pazes com o meu filho, ele me procurou, estamos nos dando bem, glória a Deus. Por quê? Porque o mal que estava gerando aquela divisão saiu. Tem pessoa que está com problema no
prato, panela voando, agressão, e se amam, mas não se entendem, porque tem um mal que está causando o problema. E quando você tem visão espiritual, você não combate os sintomas, você combate a raiz, você vai na nascente do problema, e quando o mal sai, o milagre acontece, a solução vem. Israel, agora eu vou ensinar você como ter a proteção de Deus, para que esse mal não entre na tua vida, amém? Quem quer aprender? Diz assim: pastor, me ensina a fechar as brechas. Há muitos anos eu ganhei um colega para Jesus, ele era filho de santo, e a esposa dele era filha de santo, e eu preguei para ele durante muitos dias, e ele aceitou Jesus, e ele pegou as roupas, as guias, as indumentárias, foi lá no terreiro, entregou para o pai de santo, o líder do local, e disse que a partir daquele momento ele serviria a Jesus Cristo. A esposa dele continuou indo por alguns dias no terreiro, porque os dois iam, e ele já tinha se rendido a Jesus. Ele traía a esposa, dizia e fumava. E quando ele conheceu Jesus, ele passou a ser fiel à esposa, parou de fumar e de dizer palavrão, e Deus foi fazendo a obra. E a esposa dele continuou, e nós começamos a orar juntos por ela. E dias depois ele chegou e disse assim para mim: Márcio, a minha esposa foi no terreiro, e uma pombagira manifestada disse para ela: se o teu marido não voltar, nós vamos destruir a vida dele e a família de vocês. E diz para ele que nós somos que nem camundongo, nós não precisamos de uma porta para entrar, não precisamos de uma porta, basta-nos uma pequena brecha e nós vamos entrar. Agora você vai aprender a ter a proteção de Deus, não basta vir na igreja. Israel tinha cidades cercadas por grandes muralhas. As muralhas eram uma proteção. Sobre as muralhas ficavam sentinelas 24 horas vigiando. Qualquer aproximação do inimigo, os sentinelas estavam prontos para reagir e para tocar a trombeta e alertar o exército ali de dentro. De espaço em espaço havia um sentinela vigiando. Porém, o inimigo perseverante e astuto, ele procurava na muralha lugares em que não havia sentinela de prontidão, ou que o sentinela estava ali distraído, e eles tiravam pedras até fazer uma pequena brecha, que é chamado de agulha. Lembra que Jesus falou: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Jesus não estava falando de uma agulha em fazer costura, mas ele estava se referindo àquela brecha, uma pequena brecha na muralha. Você conhece o 14 ali, o campinho de futebol? Você vê o muro todo destruído? Tem partes que a pisada fazia aqueles buracos para entrar para jogar bola. Então são pequenos buracos que você abaixo você consegue passar. Então, enquanto o povo estava ali dormindo, o inimigo entrava na madrugada pelas brechas e matava os trabalhadores e roubava todo o fruto do seu trabalho. E o diabo age da mesma forma. A tua vida é semelhante a uma cidade cercada por grande muralha. O diabo não observa a tua vida. A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor e ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele só pode agir na tua vida se você der uma brecha. E como você dá brecha, como você dá
um demônio manifestou. Eu perguntei para ele: que trabalho você ganhou para entrar na vida desse homem? Ele disse: eu não ganhei nenhum trabalho, porque nós temos a mania de pensar que tudo é trabalho. Não sei, o pastor, mas eu pensava isso antes. Qualquer coisa manifestou, era trabalho. Foi vítima de trabalho, nem sempre. Demônio, que trabalho você ganhou para entrar na vida dessa pessoa? Eu não ganhei trabalho. Eu não preciso de trabalho para entrar na vida de uma pessoa. A desobediência dela a Deus, para mim, é muito melhor do que um trabalho que façam contra ela. Então, quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra de Deus, quando os homens de Deus te ensinam a andar na presença de Deus, e você alinha a tua vida à vontade de Deus, você está em segurança. Como se você dissesse o Salmos 91, você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus onipotente. O diabo, ele pode até andar ao teu redor, mas ele não pode te tocar. João disse que são de Deus, Deus os guarda, o maligno não lhes toca. Então, quando você está em obediência, Deus te guarda. Obediência não é perfeição. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado não é um estilo de vida, algo que você vive cotidianamente, mas você, nascido de Deus, está sujeito a ter um momento de pecado, de falha, mas isso o sangue de Jesus cobre. Isso não é legalidade. Brecha é quando você vive no pecado, você sabe que está errado e você não conserta. Você está no mundo baseado, tendo relação sexual, e aí você vem na igreja, conhece a palavra, é batizado, passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, você passa a tocar no altar, você tem um título, um lugar, uma posição, e você não conserta a tua vida, continua vivendo baseado. A minha Bíblia diz que sexo fora do casamento é pecado de prostituição, e quem se prostitui não herdará o reino de Deus. Pode passar pelas águas, pode vir toda semana na igreja, mas você precisa praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, você está protegido pelo Deus Todo-Poderoso. O inimigo não te toca. Mas quando você dá brecha, quando você, mesmo na igreja, vive no pecado, você tem pornografia no celular, você tem o hábito da masturbação, você idolatra pessoas ou artistas, você vive amaldiçoando. Uma vez um demônio manifestou, a diaconisa disse para o pastor: pastor, ora pelo meu filho desobediente, não me obedece, 11, 12 anos. A criança manifestou. O pastor perguntou: quem é você? O demônio apontou para a mãe da criança e disse: eu sou aquele que ela tem invocado. Porque na igreja ela era glória a Deus, aleluia, a santidade em pessoa, mas em casa ela ia falar com o filho: ô praga desgraçada, infeliz do inferno, arruma essa cama e vai lavar a louça. Não é errado ensinar o filho a fazer as coisas, mas você é uma autoridade sobre o teu filho, e às vezes você está abrindo a boca para lançar sementes de maldição, e o diabo pega essa legalidade e usa para destruir a tua vida e a tua família. Então, como que você tem a proteção de Deus? Você alinha a tua vida com a palavra, você vem no culto, adora a Deus e ouve a palavra, e através da palavra você olha para a tua vida e vê qual área está errada. Você tem que sair do culto impactado, você tem que sair do culto assim, ó: meu Deus, eu achava que eu era santo, mas eu sou miserável, olha, eu não sabia, eu estava errando nessa área, Senhor, tem misericórdia, eu vou me consertar. Tinha um casal que fazia parte do louvor da igreja, e eles viviam baseados, e eu preguei uma mensagem sobre o tema pecados sexuais que trazem a ira de Deus, e eu falei sobre pornografia, prostituição, masturbação, sexo fora do casamento, lesbianismo, sexo com animais, tudo que você imaginar.
E no final do culto eles chegaram para mim e disseram: pastor, eu vou casar com a minha esposa. Deus falou muito conosco, nós nem sabíamos que estávamos no pecado. Glória a Deus por isso que o Senhor falou. Então, você tem que alinhar a tua vida com a palavra. Não basta vir, não basta ser dizimista, ofertante, isso faz parte, mas não é tudo. Você tem que praticar a palavra. Lembra, uma mulher chegou para Jesus, pastor, e disse assim: bem-aventurado os seios que te amamentaram. E Jesus olha para ela e diz: antes, mais bem-aventurados aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu não sei se o pastor já teve essa experiência, mas a pessoa chega na igreja debaixo de um jugo espiritual do inimigo, a vida amarrada, doente, com casamento destruído, com depressão, com vícios. Quem aqui não precisa dizer qual foi, como que você chegou, mas quem chegou aqui destruído? Quem chegou na igreja destruído? Casamento, família, desemprego, dívida, todo errado. Levanta a mão. A pessoa chega toda errada. Jesus disse assim: os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Então a pessoa chega, o pastor ministra a palavra, o pastor ora e usa autoridade e expulsa o mal. E muitas vezes a pessoa sequer manifesta, ela chega pesada, ela estava carregada. Talvez você já passou por isso. Você chegou na igreja pesado, se sentindo pesado, e depois do culto parece que você saiu um caminhão das suas costas. Você saiu leve porque você estava acompanhado por espíritos malignos que estavam te amarrando, e eles saíram através da ministração, através do louvor. Davi, ele tocava harpa e o espírito maligno saía de Saul. Então, através do louvor, através da palavra, da oração, o mal sai. Só que Jesus disse assim: quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele procura lugares áridos para habitar. Então você chega na igreja, ouve a palavra, recebe a oração, o pastor determina a bênção, o mal sai, e você sai leve, você sai ali na porta leve, você sai feliz. Eu cheguei pesado, estou me sentindo leve, glória a Deus. E você sai. Só que Jesus diz assim: quando o espírito imundo sai, ele procura outras vidas para atormentar e não encontra, e ele pensa e diz consigo mesmo: voltarei para a casa de onde eu saí. Porque para o demônio a vida da pessoa é a casa, porque é ali que ele mora. E ele, voltando, traz consigo 7 espíritos piores do que ele. Então ele traz o espírito da pornografia, do adultério, da prostituição. Aí a pessoa fica viciada na pornografia, quer parar e não pode. O marido diz: a minha mulher é uma mulher de Deus, eu traio, mas eu não quero, ela não merece, mas ele está escravo, ele não consegue deixar de trair, porque ele está escravo. Então o diabo entra com amarração, e aquele demônio que saiu volta com 7 demônios piores. E ele olha a vida da pessoa, aquela pessoa que estava no culto, que ouviu a palavra, que recebeu a oração do pastor Vladimir, do pastor Nerli, da pastora Fabiane, dos auxiliares. Aí ele fica de longe, porque ele foi expulso por Jesus, que é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Jesus Cristo é o verdadeiro leão da tribo de Judá. E ele olha de longe para ver se Jesus está na tua vida, porque ele não quer combater com Jesus, porque ele sabe que Jesus é infinitamente mais poderoso do que ele. Então ele te olha de longe com 7 da gangue dele que são pior do que ele, e ele olha para a tua vida. E quando
Jesus, eu te entrego a minha vida, eu sou um pecador miserável, mas entra na minha vida, me perdoa, Espírito Santo habita em mim, me muda, me transforma. Você não fez isso? Então a pessoa sai do culto, ai que benção, ora por mim, pastor, ora, mas você não muda, a tua atitude não muda, você não coloca em prática. No mundo espiritual, a tua desobediência à palavra de Deus, para o diabo, para o demônio, é como se ele visse uma brecha, uma porta que dá acesso à tua vida. Então ele volta, traz com ele os 7 espíritos piores do que eles, e Jesus disse, e voltando encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, Jesus não está ali, o Espírito Santo não está ali, então ele entra na tua vida de novo, e a tua vida se torna pior do que era antes. Aí tem pessoa que fica chateada, pastor, o pastor Vladimir não tem unção, porque eu vou lá na igreja e a minha vida não muda. Mas depende mais de você do que dele, porque ele vai orar com fé e autoridade, Deus vai agir, o mal vai sair, mas cabe a você manter a porta fechada, para que o mal não entre, não volte. Amém, igreja? E é isso que eu quero fazer com você nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar, e nós vamos fechar as brechas. Se você tem dado legalidade para o diabo, se ele tem agido e tem tido êxito, nessa noite nós vamos fechar as brechas, fechar as portas, fazer um concerto. Nós vamos invocar o nome do Senhor, e se o mal tem agido em oculto, ele vai ter que sair.